Galerinha do quinto ano, vamos retomar uma aula de história. Olha, eu sempre digo o seguinte: mês de abril é um mês recheado de comemorações de fatos históricos. Olha, veio o dia do livro, dia 18, o dia do índio, que é uma figura que a gente não pode esquecer, que contribuiu bastante na nossa cultura, para a nossa formação. Aí veio ontem, teve um feriado, foi 21 de abril. A gente assim, 21 de abril é dia de Tiradentes. Peraí, o que o cara fez para o país parar um dia, né, ser um feriado, que é um feriado nacional, para homenagear? Olha, Tiradentes, ele é tido como mártir da independência. No contexto histórico, da nossa história, do nosso país, que o nosso país ele pertencia aos domínios de Portugal. Ou seja, todas as ordens, tudo o que acontecia no nosso país era Portugal que articulava, que mandava tudo aquilo. Os impostos abusivos, cobrança de impostos abusivos, as nossas riquezas eram exploradas, então tudo isso, Portugal comandava tudo isso. O que aconteceu? Um grupo de brasileiros, inteligente, de pessoas cultas, que lutavam por interesses do povo brasileiro, se reuniram, num objetivo de fazer com que o Brasil tornasse independente, deixasse de pertencer a Portugal. E dentro dessas pessoas intelectuais, dessas pessoas que fizeram parte da história, estava Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, e tinha o apelido de Tiradentes por ser dentista. Nesse grupo, teve um traidor, Joaquim Silvério dos Reis, que contou todo aquela articulação daquele grupo, para o rei de Portugal, e Tiradentes era um dos articuladores. Então, quando foi em 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado. Ele lutava pelos direitos, por direito à independência, que o nosso Brasil tornasse independente. Os portugueses, eles acreditavam que com a morte, matando Tiradentes, a ideia de independência iria acabar, tá? Só que eles ficaram enganados, porque também, além disso, tinha outras pessoas envolvidas. Então, o Tiradentes, ele é tido como mártir da independência, porque lutou pelos nossos direitos, Ele foi morto, enforcado em praça pública, tá? E ela, assim, é um mártir da independência, é por isso que o Brasil, o nosso país, para homenagear um cara que fez parte da história do nosso país, tá? Então, veja só, eu vou deixar para que vocês façam uma pesquisa de história, em história, sobre a biografia de Tiradentes. O que é a biografia? A biografia é a história da vida de uma pessoa. Vocês irão pesquisar biografia de Tiradentes e irão mandar para mim. Se acharem um fato interessante, uma coisa no decorrer da pesquisa, vocês podem comentar e mandar os comentários para mim, tá ok? E hoje tem outro marco na nossa história. 22 de abril, chegada dos portugueses ao Brasil. 22 de abril de 1500. Antes de começar falar um pouco sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, eu vou começar, eu vou ler, melhor dizendo, um pequeno poema, em que diz assim. Esse poema, ele conta a história do Brasil, pátria querida. Numa manhã de 1500, teve um grande acontecimento, pois o poderoso Cabral fez importante descobrimento. A terra era linda, tinha muita beleza. Todo mundo se espantou com aquela natureza. A terra
era o Brasil, dono de imensa grandeza, que ali morava, quem ali morava tinha muita riqueza. O rei de Portugal tudo ficou conhecendo, pois caminha ele escrevia o que estava acontecendo. Naquela terra fértil, muito bonita e famosa, nasceu um grande sonho de beleza grandiosa, tá? Veja só, eu acho esse poema magnífico. Ele conta um pouco da história, né, do descobrimento, ou melhor, da chegada dos portugueses. Até porque quando os portugueses eles chegaram às terras brasileiras, os indígenas já habitavam aqui, né? Já habitavam aqui. Tanto é que quando eles chegaram, eles pensavam que estavam chegando às Índias, o caminho das Índias, né? Só que o quê? Eles chegaram ao Brasil. Como era época de Páscoa, eles deram o nome de Monte Pascoal. Porque antes do Brasil receber o nome Brasil, ele teve outros nomes, né? Ele teve outros nomes. Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz, né? E depois ficou conhecido, né? Recebeu o nome, melhor dizendo, de Brasil. Por que que recebeu o nome de Brasil, essas terras maravilhosas? Porque nas nossas terras brasileiras tinha uma árvore, né, que dela se extraía uma tinta vermelha, chamada de pau-brasil. Esta árvore tinha em abundância, ou seja, em grande quantidade. E hoje, né, é uma relíquia, é uma preservação. É uma espécie que está o quê? Em extinção, né? Estão preservando, né? Estão preservando, tem umas reservas agora que estão preservando para não perder, né, a espécie. Então, veja só. Então, foi 22 de abril de 1500, quando Pedro Álvares Cabral, né, uma esquadra tinha composto aproximadamente 1.200 homens, desembarcaram em terras brasileiras, né? É como eu disse na última aula de história, foi um impacto para eles, né? Porque eles tinham costumes diferentes, se vestiam diferentes. Quando chegaram, descobriram aquelas terras maravilhosas, onde todo mundo, como é que se diz assim? Foi um impacto porque todo mundo ali era nu, os indígenas. Viviam uma vida de liberdade, hein? Então foi a partir daí que eles começaram depois, aí melhor dizendo, nessa esquadra, vinha um escrivão, né? Pero Vaz de Caminha, que a carta de Caminha é um documento onde foi relatada toda a história, né? Desde o início do Brasil. Então, veja só, aí escrevia para Dom Manuel, que era o rei de Portugal, contando todas as belezas que existia. Tem um poema se não me foge a memória, eu acho que é Gonçalves Dias, onde ele diz assim: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Eu acho esse poema maravilhoso, né? Foi um momento assim, da história do autor e ele retratou por meio deste poema. Nosso céu tem mais estrelas, nossa vaza tem mais cores, nosso verde tem mais vida, nossa vida mais amores. Né? Então, minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Tá? Então, em relação a essa questão da chegada dos portugueses ao Brasil, o que eu vou deixar para vocês? Eu vou deixar um vídeo para que você assista, né? Contando, retratando toda a história. Lá no final da aula, né? Você vai ter lá um link que você vai poder assistir um vídeo. E você vai produzir um poema sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Tá? Você vai escrever, você vai soltar a sua imaginação. Capricha, usa a tua criatividade. Então, quer dizer, estou deixando duas atividades de história, tá? A biografia, e quem foi Joaquim José da Silva Xavier, tá? E a produção do poema
sobre a questão da chegada dos portugueses ao Brasil. Ok? Tchau, um cheiro, até a próxima aula.